Boa noite, meus amigos do SEI. Estamos chegando por aqui hoje para mais um bate-papo sobre a doutrina, não é? E querendo falar hoje de um assunto que muitas vezes perguntam para a gente se o Espiritismo reconhece o anjo da guarda, não é? Pois bem, o anjo da guarda é chamado pelo Espiritismo de anjo protetor, mentor, não é? É o nome que nós damos. Mas, sim, nós reconhecemos sim o anjo da guarda. Seria aquele espírito que foi designado desde o nosso nascimento para estar ao nosso lado, nos intuindo, nos tentando levar para o caminho bom, não é? E que nos inspira desde sempre para as coisas boas, não é? Agindo assim como uma proteção. Esse espírito, podem perguntar vocês, está sempre do nosso lado, 24 horas por dia? Pois bem, ele não está 24 horas por dia, assim, digamos, ao nosso lado, porque tem outras atribuições também, não é? Sabemos que os espíritos trabalham, os espíritos têm funções e com certeza o nosso também deve ter outras funções, mas ele está sim 24 horas de plantão, como se diz, não é? Basta que nós sintonizemos a qualquer momento para que imediatamente ele se apresente. Isso é muito importante de a gente saber. Então, podem perguntar vocês, mas por que não fazem uma proteção mais ostensiva, né? Assim, demonstrando que estão ali? E eu pergunto, o erro aí não seria dele não se manifestar ostensivamente. Ele está ostensivamente. Acontece que nós não sintonizamos como devíamos. Nós não temos o contato total para saber que ele está ali constantemente. Então, a falha, se fosse uma falha, seria do nosso lado e não da dele, não é? Ele está sempre ao nosso lado, sim. E não precisa ser mais ostensivo que isso, porque se a gente prestar um pouquinho de atenção, nós vamos ver que a atuação dele é realmente de forma ostensiva, sendo que para isso precisamos sintonizá-lo, né? Com o coração e com o pensamento. Agora, vocês podem perguntar também se esse ser chamado anjo da guarda, se ele é um anjo ou um santo, né? Santo, que é como a gente costuma ver na acepção da palavra da igreja, que determina aquela pessoa santa e canoniza, etc. e tal. Podemos dizer que em matéria de virtudes, sim, é santo, de matéria de virtudes, porque é um espírito superior. Porém, quando nós recordamos dos grandes construtores da humanidade, a gente não fica perguntando quando ele faz boas obras e que religião ele era, ou se ele era um santo, né? Nós apenas aplaudimos. Puxa, que coisa boa que essa pessoa fez, que coisa boa que essa pessoa descobriu. Então, é um ser de altíssima categoria, mas está também em evolução. É um ser que ainda está também em aprendizado, só que num grau muito mais elevado que o nosso, concorda? E ele simplesmente está ali como um amigo, não está ali para nos repreender, para nos puxar a orelha, e sim para nos intuir, né? E o trabalho dele é feito de acordo com aquilo que necessitamos e vai depender de nós, né? A nossa melhora, porque ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Então, não adianta querer que ele faça por nós, e sim que ele nos ajude a fazer aquilo que precisamos. Então, não é simplesmente largar na mão do anjo da guarda, né? E não se cuidar, e correr perigos à toa, não cuidar da saúde, ser imprudente, achando que tudo isso quem tem que sanar é o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, o nosso mentor. Não é bem assim, não é?
Outra pergunta que frequentemente é feita é: todos nós temos um anjo protetor, sem exceção? Então, o que nos diz a doutrina é que sim, todos nós temos o nosso anjo protetor. E não só nós, assim também temos os anjos protetores do país, não é? Os anjos protetores da terra. A gente sabe que o maior deles é Jesus, né? E o do Brasil, por exemplo, é Ismael, e que vela pela intuição boa, pelos caminhos certos, sempre lembrando que está na nossa mão, na mão do homem, na mão do ser encarnado, o poder do livre-arbítrio, não é? Então não devemos esperar que o nosso protetor, o nosso anjo, se torne assim um milagroso, um milagreiro, e que ele possa suprir tudo que são necessidades, não é? Porque aí poderíamos falar: poxa, por que tanta dificuldade então num país que tem o seu anjo da guarda tão poderoso? Ou Jesus está aqui para tomar conta do mundo, por que tanta coisa acontece? Isso é um papo para uma outra palestra, porque tem muita coisa para se falar disso, né? Quanto a pedidos, né? O que devemos pedir? Vamos pensar um pouquinho, o que nós devemos pedir para o nosso anjo protetor, para o nosso mentor, né? Poderíamos pedir, por exemplo, números de loto? Ou poderíamos pedir ideias para ficar rico? Poderíamos, só que não é essa a função de um anjo da guarda, a função de um mentor, porque ele não vai interferir nesses assuntos, esses assuntos materiais. Não é isso, o trabalho dele não consiste nisso, e sim em nos orientar para o bem. Então, quando temos uma dúvida com relação a alguma coisa na nossa vida, devemos pedir, antes de pedir proteção, devemos pedir orientação, porque a proteção sempre será dada. Então, pedindo orientação, iluminaremos o nosso caminho, saberemos o que fazer, não é? Saberemos como pensar, como analisar os fatos para que a gente se saia bem. Então, a gente tem que procurar pedir coisas boas para o nosso engrandecimento moral, né? O engrandecimento no campo das boas ações, no campo das boas ideias, no campo da caridade. Isso sim devemos pedir, não é? E esse alcance de proteção, ele é infinito praticamente, é muito extenso, né? Não é porque, por exemplo, ele se ausenta do nosso lado para ir fazer algum trabalho num lugar distante, que esse alcance diminui, né? Essa proteção diminui, não. Ela abrange qualquer distância, basta que precisemos e sintonizemos, ele estará pronto a nos ajudar. Mas vejam bem, nos ajudar e não fazer por nós. Há uma diferença muito grande, né? E nos ajudar, e é uma diferença de fazer por nós. Então, às vezes, se pergunta, né? O anjo protetor tem o poder de interferir, por exemplo, numa pessoa que está para se levar um tiro, né? E ela não é para ela levar aquele tiro, ela não merece, ou não é o final dela naquela encarnação. Será que o anjo da guarda pode desviar uma bala? É uma pergunta interessante, não é? Então, o que os espíritos nos dizem é o seguinte: não é que ele pode desviar uma bala, ele pode interferir no sistema nervoso do atirador e ele se confundir um pouco com a sua habilidade, e essa bala não atingir o fulano que não precisaria naquela hora daquela provação, não precisaria passar por aquele tipo de provação e talvez até desencarnar por aquilo, né? Nós vemos também muita proteção em crianças que são protegidas assim de acidentes horríveis, caem de uma varanda e ficam penduradas por uma fralda. Acontece isso, né? Então podemos dizer que ele está aí agindo, né, com o que ele pode, com os fatores que Deus o proporciona, para que aquela criança, se não for preciso passar por aquilo, não passe. Então, é claro que quanto mais inocente a criança é, mais cuidados ele tem no tocante a evitar certas coisas
talvez por uma influência desconhecida que a gente ainda não sabe, mas porque existe ali uma inocência, existe ali ainda não tenho ainda um livre-arbítrio, uma escolha, um raciocínio para poder usar o livre-arbítrio. É diferente de nós, que já somos adultos, temos o nosso livre-arbítrio, sabemos o que é certo e o que é errado e temos que tomar o nosso cuidado, não é? Pois bem, agora digamos assim, digamos que o protegido, né, do anjo da guarda seja uma pessoa rebelde, uma pessoa que não cuida de si, uma pessoa que pratica o mal, uma pessoa que vai para lugares perigosos, uma pessoa que não está nem ela não ora, ela não pede nada. Será que o anjo da guarda, nesse caso, ele se afasta? Ele para de estar com aquele ser que foi designado a ele? O que vocês acham? Pois é, ele não se afasta de jeito nenhum. Ele simplesmente inspira as boas ações para aquele ser, ele continua dando a sua contribuição para que aquele ser tenha pensamentos bons e faça as coisas boas, só que ele, por causa do livre-arbítrio, ele lamenta, né? Se aquele ser não seguiu as boas instruções. Ele só tem a lamentar, mas ele está ali, ele está presente. Então esse negócio de falar o anjo da guarda se mandou, não estava presente e por isso que aconteceu, não existe também, né? A gente tem que ficar esperto com isso. Então, também outra coisa que geralmente perguntam é sobre pressentimentos, né? Uma pergunta que a gente vê muitas pessoas fazerem é aquela de pressentimentos seriam avisos, seriam, por exemplo, advertências do nosso ser, do nosso anjo espiritual, do nosso mentor? Pode ser. Pressentimento também é uma forma de comunicação, né? Que alguma coisa não está errado, então não está certo. Então há aquela influência, há aquele pensamento, aquele pressentimento, né? De que alguma coisa vai acontecer ou que alguma coisa não deve ser feita da maneira que deve, que vai ser, ou que deve ser feita daquele jeito. Ele pode interferir também nessa observação, nessa ajuda, né? Então, cada um tem o seu anjo, né? E muitas vezes a pessoa pergunta, mas eu não sei o nome dele, né? Eu não sei quem ele é, eu não sei o nome dele. E a gente pode dizer também que isso também não é interessante, não é importante saber o nome da pessoa, do anjo guardião. E sim saber que ele existe, não é? Saber que ele está presente. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós pedimos auxílio a Deus, é claro, né? Mas não conversamos com aquele ser que está ali do nosso lado, né? Para nos ouvir, aquele ser que foi designado para isso. E nós esquecemos que esse ser existe, muitas vezes. E não fazemos nem questão de consultá-lo, né? Então, costuma-se dizer que o primeiro pressentimento, a primeira ideia, é aquela que vem de fora, que vem possivelmente do nosso mentor. E as outras que vêm depois já é interferência, né? Interferência do meio, interferência do nosso pensamento, do nosso raciocínio, do nosso modo de pensar e etc. E quantas obsessões, não é? Digamos assim, qual seria a missão do nosso anjo da guarda quando estamos sofrendo uma obsessão? Isso também é muito importante salientar, né? No caso, o nosso anjo da guarda atua como um professor. Ele está ali do lado, dando as ideias para que você saia fora daquilo, mas não interferindo. Volto a dizer, ele não interfere, porque aquilo foi uma coisa, é um trabalho seu. É uma luta sua, digamos assim, não é? Nós já falamos muito sobre obsessão e a gente sabe que obsessão é companhia, é sintonia, né? Então chegamos àquele ponto da sintonia em que atraímos esses espíritos, ou por coisa que fizemos em outra vida, ou por coisas que fizemos nessa mesmo, ou por pensamentos, ou por atitudes erradas nossas. Então ele está presente também ao lado. Ele está ali, observando tudo o que acontece, não é? E ele ajuda
Ajuda você a ser forte. Ele intui coisas para você ser forte, né? Para você poder passar por aquela tentação, por aquela influenciação negativa. Mas ele não evita, ele não vai entrar em contato, em briga com o obsessor para te defender. Porque nós somos suficientemente já capazes, né, de nos defender. Para isso existem as orações, existem os estudos, existem o Evangelho e a doutrina toda, né, para a gente seguir e ver o que a gente tem que fazer num caso de obsessão, não é? Então, ele ajuda na instrução, como se fosse um mestre vendo um aluno em prova, né? Então, quando se fala em dialogar com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, né, a gente tem que falar o seguinte: para que haja esse diálogo, tem que haver uma viagem interior, não é? Nós temos que nos recolher dentro de si, nós temos que faça sua meditação, né? Recolha-se no seu canto predileto, calmo, sossegado, faça a sua mentalização, né? Mentalizando para esse ser que tanto nos ajuda e a gente tanto esquece, né? E entre em contato com ele, converse com ele como se você estivesse conversando com um amigo, porque ele é um amigo, ele quer o seu bem, não é? Então a gente tem que conversar como se conversa com um bom amigo, pedindo conselhos, e as intuições boas virão com certeza. Você não vai ficar desamparado. Vai vir aquela intuição, vai vir aquela ideia boa. E geralmente, né? Geralmente nós temos que estar também com o nosso coração limpo, né? Para poder merecer essas bênçãos, para poder entrar em sintonia. Muito se fala, muito a gente fala aqui no SEI, muito a gente fala em palestra sobre sintonia, né? Então, pergunto, o que estamos sintonizando, né? O que estamos pensando? O que queremos realmente que a espiritualidade nos faça? Que tipo de ajuda eu preciso? Tudo isso são coisas que a gente não pensa assim da noite para o dia. Você tem que se interiorizar. Você tem que se recolher em você mesmo. Você tem que analisar o que você quer realmente, quais são os seus objetivos, não é? Para poder sintonizar com ele e, com certeza, receber a ajuda que você precisa. Mas isso é merecimento também, não é? Merecimento. A gente já nasce com um mentor designado, porque o Pai, na sua infinita misericórdia, nos proporciona esse bem, nos proporciona essa graça. Mas a gente tem que fazer por merecer. Não adianta vivermos numa vida desregrada, numa vida longe de Deus, numa vida sem oração, né? E querer que o anjo da guarda nos faça tudo. E ainda, coitado, a gente culpa, né? Poxa, onde estava o meu anjo da guarda quando aconteceu tal coisa? E uma coisa interessante também é que ele se manifesta também através de pessoas. Muitas vezes você está precisando de alguma coisa, de algum conselho, de alguma decisão, de alguma ajuda psicológica, de alguma ajuda moral, e aparecem na vida de vocês, na vida da gente, anjos, verdadeiros anjos da guarda, que cruzam o nosso caminho e nos ajudam, nos consolam, viram nossos amigos, se preocupam conosco e fazem exatamente o papel do anjo da guarda, só que encarnado, né? E a gente tem muito disso. Muitas vezes nós encontramos essas pessoas, graças a Deus. E importante também dizer que nós também devemos ser, praticamente, se pudermos, o anjo da guarda de alguém. Por que não? Por que não estarmos ajudando alguém a caminhar bem, a ter uma ideia melhor? Claro, e como o nosso anjo da guarda não entra no nosso livre-arbítrio, nós também temos que respeitar o livre-arbítrio do outro, não é? Então, queremos ajudar uma pessoa, queremos que ela fique melhor numa situação, então precisamos ver se ela quer esse auxílio. Não podemos invadir, né, a privacidade, não podemos invadir
o modo de ser da pessoa e forçar uma ajuda, né? Querer ser um anjo da guarda na marra. Não é assim. Mas quantas vezes nós somos o anjo da guarda de alguém? E às vezes sem saber. Muitas vezes sem saber, por uma palavra que demos à pessoa, por um minuto de atenção, né? Por um pouquinho de desprendimento da nossa parte, que nos deixou ajudar aquela pessoa, ouvir aquela pessoa, talvez dar um bom conselho. Então, quando a gente fala em anjo da guarda, existem milhares, né? Existem muitos, muitas vezes disfarçados de amigo, disfarçados de parentes também, né? Existem os parentes se ajudando. A gente não tem que pensar que família é tudo igual, só tem briga. Não. Nós temos que também ser o anjo da guarda da nossa família, né? E muita gente da nossa família se torna o nosso anjo da guarda, né? Se cuidando da gente, se preocupando conosco, né? Pessoas que pensam no ser humano, no parceiro, no amigo, estão sempre presentes. Se não estão presentes lado a lado, estão presentes em pensamento, né? Como eu falei agora há pouco, o anjo da guarda nem sempre está ali do seu lado, à sua disposição, como se fosse um amigo encarnado ali te visitando, mas ele está em sintonia com você. Ele sabe o que você precisa e o momento que você precisa. Basta que você sintonize, não é? Então, o anjo da guarda encarnado é igual. Basta que você sintonize, basta que você peça para ele alguma coisa, né? Para aquele amigo, me ouça ou troca uma ideia comigo. Então, o importante disso tudo, gente, é saber que não estamos sozinhos nunca. Nem quando nascemos, nem quando vivemos a nossa vida e nem quando desencarnamos, né? Nós desencarnamos sob a assistência dos nossos mentores. Mentores individuais, mentores da família, mentores espíritos que a gente fez amizade ao longo da vida, espíritos que a gente já tinha amizade antes de vir para cá, né? Então nós temos a graça de poder contar sempre com a ajuda de algum lugar, principalmente de Deus, que nunca falha, que sempre está aí, mas Deus tem os seus auxiliares. Deus tem aqueles espíritos que estão sempre ao nosso lado, sempre nos ajudando, sempre nos orientando, né? Basta para isso que a gente sintonize. Então, a partir de hoje, né, se a gente ainda não faz, vamos começar a prestar mais atenção no nosso anjo da guarda, vamos conversar mais com ele, vamos pedir as coisas que precisamos, mas as coisas justas, as coisas que nos engrandecem, as coisas que nos fazem bem moralmente e espiritualmente, não é? E uma coisa também muito importante, agradecer, sempre agradecer o nosso anjo da guarda, o nosso espírito amigo, que um dia a gente vai conhecer, saber quem é, quando desencarnarmos, né? E aí vamos poder ter uma ideia melhor da pessoa que está ao nosso lado. Mas não fiquem preocupados de saber quem é, porque quem foi na outra vida, era um parente meu, não era, porque tudo é possível. Pode ser uma pessoa que foi seu parente? Pode. Pode ser uma pessoa que foi seu amigo? Pode. O certo, o que a gente não pode negar é que é uma pessoa que te ama. É uma pessoa que já teve relacionamento com você em algum momento, nas outras encarnações, e uma pessoa que se devota porque ama você, porque tem por você consideração, tem por você carinho e amor. Então, é muito gratificante sabermos que nós temos espíritos assim ao nosso lado, não é? Porque não é só espírito querendo obsidiar, espírito querendo levar para o mau caminho, não. Nós temos sempre espíritos bons, desde que sintonizemos, e sintonizando com eles nós vamos atraí-los, porque eles são atraídos pelo nosso pensamento, pelas nossas boas ações, não é? Agora, se a gente não quer a ajuda deles porque age de uma maneira errada, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, mas eles ficam de plantão. O primeiro sinal que você fizer pedindo ajuda, ele vai te ajudar. Sintonize então,
mais com o vosso mentor. Façam as suas preces sempre agradecendo a Ele, porque a gratidão é muito importante, agradecendo a assistência que Ele nos dá, agradecendo a Deus primeiramente por permitir que um ser de luz nos acompanhe, não é? E orar por Ele também, porque a missão dele não é fácil. E ele está em evolução através dessa missão. Ele vai evoluir dependendo dos resultados dessa missão, não é? Então temos que agradecer e orar por ele também. Orar, eles também precisam de oração. Também precisam do nosso carinho. O carinho tem que ser em mão dupla, tanto dele para nós como de nós para eles, não é? E com essa certeza que nós temos de ter sempre alguém ao nosso lado, nós vamos perdendo o medo, nós vamos perdendo a desconfiança, nós vamos perdendo a insegurança, porque sabemos que estamos amparados. Eu acho que, fora isso, eu não tenho mais muita coisa a dizer, né, sobre espíritos protetores. Claro que sempre tem, mas basicamente sobre anjo da guarda é isso que eu falei para vocês, né? Eu espero que tenha sido boa, né, a nossa conversa, o nosso assunto. E dúvidas, vocês podem consultar aí os nossos livros, nossos não, né, de Kardec, os livros da nossa filosofia, os livros da nossa doutrina. Vocês consultando esses livros, vocês vão ter as respostas que vocês precisam e saber mais a respeito desses seres tão maravilhosos. Eu acredito que por hoje é só. Eu espero encontrá-los em outra ocasião e agradeço por vocês terem ouvido, né? Terem aqui estado esses minutos com a gente, esperando que sempre sejamos bem amparados por Deus e por nossos amigos, anjos protetores, anjos da guarda. Boa noite.